Olá, boa noite. Eu sou Mariana Jungmann e você confere conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Polícia Federal deflagra mais uma fase da Operação Registro Espúrio, que apura fraudes no Ministério do Trabalho. O ministro, inclusive, prestou depoimento. E a Boeing e a Embraer anunciam parceria de mais de 4 bilhões de dólares para a aviação comercial. Tudo isso você confere conosco a partir de agora pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Olha, o dia hoje começou agitado aqui em Brasília, inclusive na Câmara dos Deputados, no Ministério do Trabalho, onde teve aí, então, operação da Polícia Federal, mais uma fase da Operação Registro Espúrio, que apura aí a questão de fraudes no Ministério do Trabalho, envolvendo registros de sindicatos, e aí agora apura aí a nova participação de outros agentes que ainda não eram conhecidos nas primeiras fases da operação, mas quem vai contar para a gente todos os detalhes dessa operação e quem são os agentes políticos apurados nela e investigados nela é Paulo Leite, que está aqui ao meu lado. Boa noite, Paulo. Mário, boa noite. Tudo bem? Tudo jóia. Boa noite para todo mundo. Bom, o ministro aí do Trabalho, o Elton Iomura, foi afastado do Ministério hoje por determinação do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal. O ministro Iomura prestou depoimento hoje cedo na Polícia Federal e logo depois foi liberado. E a acusação é essa mesma que você falava, Mari, é a acusação de que essas pessoas participariam de um esquema aí irregular no próprio Ministério do Trabalho para forjar registros sindicais em troca aí de propina. Agora, esse foi um dos pontos da terceira fase da Operação Espúrio, que aconteceu hoje aqui em Brasília e também no Rio de Janeiro. 10 mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje. Além disso, 3 pessoas foram presas aqui em Brasília e também no Rio de Janeiro. Entre essas pessoas está um assessor do deputado federal Nelson Marqueselli, deputado que é do PTB, mesmo partido que comanda aí o Ministério do Trabalho. Bom, o próprio deputado conversou com a gente hoje e ele falou sobre a prisão do assessor dele e também sobre a busca e apreensão que foi feita hoje no gabinete dele. Veja aí. Nada a temer, não. Eu sou vice-presidente, sou vice-líder do PTB. O PTB hoje administra o Ministério do Trabalho. Houve denúncias, várias denúncias, e a policial me informa que todos os deputados do PTB serão investigados, seus gabinetes, para ver se tem alguma ligação com concessões de registro de sindicatos, certo? Vamos esperar a vistoria que estão fazendo. Eu apoio, acho que isso é fundamental. Eu sempre fui contra o PTB pegar o Ministério do Trabalho para administrar, porque é muito tempo do PT, do PDT, da Solidariedade, que administra esse partido, esse ministério. Vamos esperar a investigação. A gente sabe perfeitamente que esse é um trabalho que deve ser feito e deve ser esclarecido para a população. Bom, essa aí foi a resposta do deputado Nelson Marqueselli. O partido dele, o PTB, e o ministro agora afastado também se manifestaram. Veja aí a versão deles. A nota do PTB diz que o partido reafirma o apoio às investigações. O documento é assinado pelo presidente do PTB, Roberto Jefferson, que afirma que não participou de qualquer esquema espúrio no Ministério do Trabalho. Jefferson diz que a colaboração se restringiu ao apoio político ao governo para que o PTB comandasse a pasta. A nota também diz que a Executiva Nacional do PTB coloca o Ministério do Trabalho à disposição. A defesa do ministro Elton Iomura também divulgou nota. Ela diz que o ministro adotou rigorosas providências institucionais depois da operação. Exonerou todos os servidores sob investigação, abriu processos administrativos para averiguar os fatos e suspendeu todos os atos com repercussões no âmbito da investigação. A defesa do ministro também afirma que todas as medidas jurídicas serão tomadas para possibilitar a turma do STF se manifestar sobre o afastamento do ministro do cargo. A nota diz também que Elton Iomura, mesmo não sabendo de que atos está sendo acusado, nega veementemente qualquer imputação de crime ou irregularidade.
Bom, essa é a terceira fase, portanto, da operação. Nas duas primeiras, feitas no mês passado e também em maio, foram feitas buscas e apreensões nos gabinetes de 4 deputados federais. São eles Paulinho da Força, do Solidariedade, Jovair Arantes, Wilson Filho e Cristiane Brasil, os 3 do PTB. Os 4 deputados, Mari, negam qualquer irregularidade. Você. Pois é, Paulo Leite. Inclusive, no Congresso Nacional, o PSOL representou contra esses 4 deputados na Corregedoria da Câmara dos Deputados, pedindo então que a Corregedoria peça ao Supremo Tribunal Federal e à Procuradoria-Geral da República informações sobre essas investigações para apurar aí a notícia de ato ilícito praticado por esses deputados. Nessa representação, o PSOL também cita o deputado Nelson Marqueselli, mas diz que ainda são muito frágeis as informações a respeito da participação dele, então não pede ainda providências a respeito disso. E com relação ao ministro do Trabalho, agora há pouco, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, deu coletiva aqui no Palácio do Planalto e disse que o presidente Temer está avaliando a situação do ministro, que é uma situação que entristece a todos, mas que o presidente ainda está avaliando e é possível que ainda hoje o presidente Michel Temer tome aí, então, uma posição em relação à situação do ministro do Trabalho. Bom, a gente, então, segue no nosso noticiário, mas ainda falando sobre operações policiais e as consequências dessas operações, eu vou até o Rio de Janeiro falar com o Marcelo Castilho. Marcelo, você tem informações para a gente sobre depoimentos aí em relação àquela operação Unfair Play, que tratou aí, investiga aí denúncias de compra de votos nas Olimpíadas de 2016, né? Boa noite. Oi, Mariana, boa noite a todos. Em depoimento ao juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, o general Lassana Palenfo, representante da Costa do Marfim no Comitê Olímpico Internacional e testemunha de defesa de Carlos Arthur Nussmann no processo dessa operação, a Unfair Play, negou a compra de votos para a Olimpíada no Rio. Lassana, que está na Suíça, depois por videoconferência. Ele negou que tenha havido qualquer tipo de combinação de votos ou recebimento de dinheiro por parte de países africanos para escolherem o Rio como sede dos Jogos de 2016. Lembrando que a Unfair Play investiga o pagamento de propina pelo direito do Brasil sediar os Jogos Olímpicos. A acusação aponta que os senegaleses Papa Diack e o filho dele, Lamine Diack, teriam recebido propina para garantir votos africanos ao Brasil. E o Carlos Arthur Nussmann foi preso no dia 5 de outubro do ano passado, depois conseguiu um habeas corpus, sendo solto no dia 20 do mesmo mês. Já pela operação Mãos à Obras, também aqui do Rio de Janeiro e também levada pelo Marcelo Bretas, o juiz escutou ontem o ex-secretário de Obras do município do Rio de Janeiro na gestão de Eduardo Paes, o Alexandre Pinto. Alexandre Pinto admitiu que recebeu propina superior a R$1 milhão das empreiteiras Carioca Engenharia e OAS durante as obras que antecederam os Jogos Olímpicos. Quando perguntado pelo juiz quem eram as outras pessoas que receberam propina, Alexandre Pinto preferiu manter silêncio. Ele alegou que hoje ele está preso, está no sistema carcerário do Rio e teme pela segurança da sua família, que está aqui do lado de fora. O ex-secretário municipal de obras detalhou que da Carioca Engenharia recebeu R$750 mil referentes à Transcarioca, para quem não é aqui do Rio. A Transcarioca é um corredor expresso de ônibus e depois também ele recebeu mais R$60 mil da obra de despoluição da Baía de Guanabara, 2 legados olímpicos. Da OAS, ele disse ter recebido entre 250 e 300 mil reais. Ele disse que não sabe exatamente quanto, mas que esse valor ultrapassou R$1 milhão. Mariana. Nossa, Marcelo, é muita propina, hein? Mas eu continuo falando com você, Marcelo, agora mais especificamente sobre a questão da segurança aí no Rio. Hoje o governador Luiz Fernando Pezão deu uma declaração aí falando sobre a dificuldade aí de enfrentar o crime organizado sem a ajuda do Exército, né? Exatamente, Mari. O governador Luiz Fernando Pezão reconheceu que o Rio de Janeiro não vai conseguir, nas palavras dele, vencer o crime organizado sem contar com a ajuda das Forças Armadas. Ele ensinou que será preciso prosseguir com a ajuda dos militares em 2019, já em um próximo governo. A intervenção federal na segurança pública aqui do Rio vai até o dia 31 de dezembro. Esse desabafo do Pezão foi feito depois da solenidade de convocação de 1.373 candidatos aprovados no concurso
da Polícia Militar, que foi realizado, veja só, em 2014. Os aprovados devem estar patrulhando as ruas do estado no começo do ano que vem. Lembrando que ontem o general Braga Neto, comandante da Intervenção Federal na Segurança Pública aqui do Rio, disse que vai haver uma transição na área de segurança pública para o novo governo, caso o governador eleito assim deseje. Falando mais de violência, Mari, 12 pessoas foram presas hoje acusadas de pertencer a uma milícia, aliás, a maior milícia do Rio, que atua em bairros da zona oeste da cidade. A quadrilha controla a maior rede de venda de cigarros contrabandeados no Rio. Entre os presos estão um PM da UPP Fazendinha e 3 agentes da Secretaria de Administração Penitenciária. A quadrilha é apontada como responsável por movimentar a maior rede de comércio de cigarros contrabandeados no estado do Rio, inclusive tendo o poder de liberar ou não pontos de venda para camelôs. Somente um único alvo desse grupo, investigado pelo comércio ilegal de cigarros, lucrava por mês R$1,5 milhão de reais. A estimativa é que 2 milhões de pessoas vivam hoje no Rio de Janeiro em áreas controladas pelas milícias. Vamos agora até Brasília com a Jéssica Gonçalves, que está na rádio. Boa noite, Jéssica. Oi, Marcelo, boa noite a você e a todos que nos acompanham. Eu continuo falando do Rio de Janeiro porque a Justiça do Rio apreendeu ontem 2 carros e uma lancha do senador Romário do Podemos. Segundo a Justiça, no entanto, os veículos e a lancha não estão em nome do ex-jogador. As apreensões serão usadas para quitar dívidas de Romário com a empresa Concretize Projetos e Obras, que prestava serviços de estacionamento no antigo restaurante de Romário. Em 2011, o senador foi condenado pela Justiça a pagar indenização à empresa. Bom, e aqui em Brasília, o juiz federal Valisney Oliveira aceitou uma denúncia do Ministério Público Federal contra o ex-ministro Henrique Eduardo Alves por lavagem de dinheiro. Ele é acusado de ter feito transações financeiras em 2014 e 2015 para encobrir suposta propina paga pela construtora Carioca, uma das responsáveis pela obra do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. O ex-parlamentar cumpre prisão domiciliar desde maio. O advogado de Alves, Marcelo Leal, informou que o recebimento da denúncia é um ato meramente formal antes da manifestação de defesa e que Henrique é inocente e provará isso no curso do processo. E o juiz federal Valisney Oliveira também decidiu ontem absolver o ex-ministro Gedel Vieira Lima da acusação de atrapalhar operações da Polícia Federal que apuram desvios na Caixa Econômica Federal. Gedel foi acusado pelo Ministério Público Federal de tentar evitar a delação premiada do empresário Lúcio Funaro, que é o operador financeiro do suposto esquema de corrupção. Ao absolver Gedel, o juiz entendeu que não há provas que o ex-ministro tenha atrapalhado as investigações. No entanto, Gedel vai continuar preso aqui em Brasília por causa de outro processo. Em setembro do ano passado, a Polícia Federal encontrou 51 milhões de reais em um apartamento de Salvador, que, de acordo com as investigações, seriam do ex-ministro. Segundo os advogados de Gedel, a origem dos 51 milhões decorre da simples guarda de valores em espécie. E agora a gente vai até a redação da TV Brasil em São Paulo falar com a Gabriela Santilo, porque, Gabriela, aí o Ministério Público do Estado denunciou um ex-agente do DOI-CODE pelo assassinato de um militante político, né? Boa noite para você. Exatamente, Jéssica. Boa noite para você também. Boa noite a todos. O Ministério Público Federal daqui de São Paulo denunciou o ex-suboficial do Exército, Carlos Setembrino da Silveira, pelo assassinato de Dimas Casemiro em 1971. Casemiro era líder do movimento revolucionário Tiradentes e sofreu uma emboscada feita pelo DOI-CODE na zona sul de São Paulo em 71. O ex-médico legista Abeilar Orsini também foi denunciado por falsidade ideológica por ter omitido informações no atestado de óbito. Ambos são acusados de ocultação de cadáver. Na época, o regime militar apontou o grupo de Casemiro como responsável pela morte de um empresário ligado ao regime militar. Casemiro tentou fugir da emboscada, mas foi morto com 3 tiros nas costas que não foram mencionados no laudo médico. Casemiro foi enterrado numa vala clandestina no cemitério de Perus, na zona norte aqui de São Paulo, em 75, vala que só foi descoberta 15 anos depois, mas os restos mortais do militante só foram identificados no começo deste ano. O Ministério Público entende que esses crimes cometidos não prescrevem nem se enquadram na lei da anistia, por se tratarem de crimes contra a humanidade cometidos por um regime de exceção. E eu volto com você agora, Jéssica, aí na rádio.
Pois é, Gabriela, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Estado brasileiro por não investigar, julgar e punir os responsáveis pela tortura e morte de Vladimir Herzog. O jornalista foi morto em 24 de outubro de 1975, depois de se apresentar voluntariamente para depor perante autoridades militares do DOI-CODE de São Paulo. Herzog foi declarado morto em consequência de suicídio, versão contestada pela família do jornalista e também no processo. Em 1992, o Ministério Público do Estado de São Paulo pediu a abertura de uma investigação policial, mas o Tribunal de Justiça considerou que a lei de anistia era um obstáculo para investigar. Agora, a Corte Interamericana ordenou ao Estado reiniciar a investigação e o processo penal para então identificar, processar e, se necessário, punir os responsáveis pela tortura e morte de Herzog. Também determinou reconhecer, sem exceção, que não haverá prescrição por se tratar de crimes contra a humanidade e internacionais. A Corte exige ainda que se promova um ato público de reconhecimento de responsabilidade internacional em desagravo à memória de Herzog, que se publique a sentença e que sejam pagas as despesas do processo. Em nota, o Ministério dos Direitos Humanos informou que dará cumprimento integral à sentença. Eu volto agora com você, Mariana. Obrigada, Jéssica Gonçalves. E olha, no próximo bloco a gente vai falar do acordo bilionário entre a Boeing e a Embraer e também sobre o projeto aprovado ontem na Câmara que autoriza a venda de distribuidoras da Eletrobras no norte e nordeste do país. Daqui a pouquinho a gente já volta. Olá, eu sou Mariana Jungmann e nós estamos de volta com as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Uma notícia econômica importante, então, é esse acordo que eu disse na primeira parte do nosso noticiário entre a Boeing e a Embraer, um acordo bilionário para a aviação comercial. Eu vou falar com a Gabriela Santilo, lá em São Paulo. Gabriela, tem os detalhes sobre isso para a gente, né? Oi, Mariana. Duas gigantes do setor que se uniram. A Embraer e a americana Boeing anunciaram hoje um acordo para formar uma joint venture. Na prática, as duas gigantes, em seus segmentos da aviação comercial civil, vão formar uma terceira empresa mais competitiva no mercado internacional. Pelo acordo, a Boeing pagará 3 bilhões e 800 milhões de dólares, o restante fica com a Embraer. E aí, com isso, a Boeing tem 80% da propriedade e a Embraer controlará os 20% restantes. Paulo César de Souza e Silva, que é presidente da Embraer, diz que o acordo cria a mais importante parceria estratégica da indústria aeroespacial e fortalece as empresas como líderes do mercado mundial. A expectativa é que a transação seja fechada até o final do ano que vem. Ainda falta acertar detalhes operacionais, detalhes financeiros e é preciso passar por aprovação de acionistas e aprovação dos órgãos reguladores dos países envolvidos. O governo brasileiro decidiu que só vai analisar isso depois de outubro, ou seja, depois das eleições, com um novo presidente já definido. É a União quem dá a palavra final nesse caso, porque com a privatização da Embraer em 94, a União ficou com o que é chamado de Golden Share, ou a ação de ouro. Então, apesar do governo ter, sim, liberado as empresas para fazerem um comunicado, para fazerem um anúncio, ainda não deu a autorização final. O presidente do BNDES, Diogo Oliveira, também já deu a sua avaliação e diz que vê esse acordo de forma positiva. Lembrando que o banco tem cerca de 5% de participação na Embraer, mas Diogo Oliveira já disse que o BNDES não terá participação direta nessa nova empresa, criada dessa vez com a Boeing. Mariana. Obrigada, Gabriela. E olha, aqui em Brasília, ontem à noite, a Câmara dos Deputados aprovou aí o texto base do projeto de lei que vai permitir a venda de 6 distribuidoras da Eletrobras no norte e nordeste do país. Era um projeto que já estava se enrolando aí há bastante tempo na Câmara, mas finalmente foi aprovado esse texto base. Ainda falta aos deputados votarem os destaques, as propostas de alteração ao texto. O presidente da Câmara disse que espera que já na próxima semana seja possível fazer isso antes do recesso parlamentar. Mas o projeto de lei que trata da privatização completa da Eletrobras deve ficar mesmo para
o segundo semestre, possivelmente depois das eleições. Ontem também foi aprovado na Câmara o projeto que permite à Petrobras conceder e repassar a outras empresas a exploração de áreas do pré-sal que foram concedidas a ela pelo governo lá em 2010, quando foi feito um projeto de cessão onerosa, né, um projeto para capitalizar a Petrobras. Então ela vai poder agora repassar para outras companhias e receber por isso para a exploração do pré-sal. E olha, uma notícia de última hora que eu acabei de receber aqui, o ministro Elton Iomura do Trabalho, envolvido aí na operação de hoje da Polícia Federal lá no Ministério do Trabalho, acabou de entregar então o pedido dele de demissão ao presidente da República. A nota que eu recebi aqui diz que o presidente Michel Temer recebeu então e aceitou esse pedido de demissão do ministro do Trabalho e agradeceu a dedicação dele à frente da pasta. Mais informações sobre esse assunto você vai saber logo mais no Repórter Brasil. Mas a gente segue então com o nosso assunto, ainda falando de governo, né? A gente segue com o nosso noticiário ainda falando de governo, porque a Daniele Popov tem informações para a gente sobre uma verba extra que vai entrar aí no programa Progredir do governo federal, né? Que é voltado para famílias ligadas ao Bolsa Família, né, Daniele? Boa noite. É isso, Mariana. Foram anunciados 4 bilhões de reais para o programa Progredir em uma cerimônia aí no Palácio do Planalto na tarde de hoje. O programa concede microcrédito nos valores entre 3 e 15 mil reais para beneficiários do Bolsa Família que estão no Cadastro Único de Programas Sociais. O ministro do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, afirmou que o Progredir já emprestou dinheiro a mais de 1 milhão de pessoas. O presidente Michel Temer, ao anunciar a ampliação dos recursos, explicou que o dinheiro equivale a 2% dos valores depositados para a ação social no Banco Central. Segundo Temer, a inclusão social não se dá apenas por meio de um programa assistencialista, mas de forma com que a pessoa cresça. A assistência social, ela imobiliza os indivíduos. Então, ao lado da necessidade imperiosa, num país com muitas necessidades, com muita pobreza ainda, de dizer, olha, nós vamos patrocinar um valor para que as pessoas possam pelo menos alimentar-se, não é? Nós temos que incluí-los socialmente. E daí porque Beltrame e todos, este programa chamado Progredir, ancorado, como disse, na ideia do microcrédito, visa a fazer com que, quem sabe, daqui a 20 anos, não menos, 10 anos, quem sabe, nós todos estejamos aqui dizendo Bolsa Família deu certo, mas deu certo o Progredir, porque agora não precisa mais do Bolsa Família, né? Michel Temer também falou sobre eleições, sobre o período eleitoral e defendeu que quem fizer oposição combata também os equívocos do governo, mas lute pelo bem comum. Mariana, volto com você. Obrigada, Daniele Popov. E olha, eu volto a falar com a Jéssica Gonçalves lá nos estúdios da Rádio Nacional, porque Jéssica, ministro de Relações Exteriores, esteve nos Estados Unidos para reuniões a respeito da situação daquelas crianças separadas dos pais lá em situação de imigração ilegal, né? Esteve sim, Mari. O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, desembarcou hoje em Chicago para se reunir com representantes dos diversos postos do Itamaraty nos países da América do Norte. O assunto da viagem é a separação de crianças brasileiras de suas famílias depois de terem passado pela fronteira entre o México e os Estados Unidos. O ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, também participa dessa viagem. Durante a manhã, os ministros visitaram um abrigo com crianças brasileiras na cidade. Segundo eles, as crianças aparentavam estar bem alimentadas e bem vestidas. A expectativa era de que um segundo abrigo fosse visitado ainda hoje pelos ministros. Ao todo, segundo Itamaraty, há 55 menores que ainda estão separados de suas famílias. A separação das famílias de brasileiros e de outras nacionalidades é consequência da política de tolerância zero contra a imigração ilegal implementada em maio pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Eu volto com você, Mari. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Vamos então a uma última notícia com a Daniele Popov. Dani, você tem informações para a gente sobre
Anvisa, né? Isso, na verdade, sobre o fim da fila para medicamentos genéricos, Mariana, porque hoje, durante a celebração dos 18 anos de registro de medicamentos genéricos no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, anunciou o final das filas nos processos de registro dos medicamentos. A partir de setembro, a análise do pedido de registro será quase imediata, de acordo com a Anvisa, né? O diretor-presidente da agência, Jarbas Barbosa, afirmou que hoje a população sabe que o genérico é equivalente ao produto de referência, tanto que todas as pesquisas de opinião comprovam isso. Barbosa acrescentou que o genérico não substitui os medicamentos inovadores, mas trabalha de maneira complementar e anunciou que não é só a fila de genéricos que está acabando. Nós estamos acabando as filas da Anvisa, não é só de genéricos similares. A fila de inovadores também vai acabar esse ano. A fila de novos também vai acabar esse ano. Ano passado, nós demos, a nossa parte da análise de agrotóxicos chegou a 490 em números redondos, demonstrando que nós não precisamos de uma lei que elimine a análise do risco sanitário, porque nós podemos, com modificações, e se tivermos mais apoio governamental, dar toda a agilidade que o país precisa em qualquer área. Estamos zerando a fila de análise de produtos para a saúde. Ou seja, não é algo fortuito, feito somente por um acaso, não. É um compromisso coletivo que essa agência assumiu de dizer, olha, nós precisamos responder de maneira mais eficiente. Dados da Anvisa apontam que a prescrição de genéricos aumentou 65% de 2015 a 2018 e que 34% das prescrições médicas são de genéricos. A indústria brasileira responde por mais de 85% dos registros de genéricos no Brasil, que abrangem 95% das doenças. Mariana. Obrigada, Daniele Popov. E olha, a gente encerra por aqui. Para você, uma ótima noite. Até amanhã, a gente te espera.